E aí pessoal, eu sou o Jadson Gomes aqui da BrasilJS e hoje estou aqui com um convidado especial, um vídeo em parceria com a VanHack, nossa grande parceira, né? A VanHack, nós vamos falar sobre Node.js e várias coisas relacionadas aí com Node. E eu estou aqui com o Murilo da VanHack. E aí, Murilo? Opa, e aí galera, tudo bem? E aí, Jadson? Bom, brigadão pelo convite aí, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Show, muito legal. Então vamos lá. Como eu comentei no início, a gente vai falar sobre Node.js, né? Vou trazer aqui algumas experiências, um pouco de histórico, o Murilo também, vamos falar sobre algumas novidades, né? E nos acompanhe também, como eu comentei, né? Esse vídeo está saindo em parceria com a VanHack e no final desse vídeo aqui a gente vai falar sobre uma vaga muito boa para profissionais aí que já dominam o Node.js, né? E quem sabe até o final do vídeo, se eu e o Murilo conseguirmos aqui com a nossa eloquência explicar sobre o Node.js, talvez vocês já consigam se encaixar aí até nessa vaga. Vamos lá. Mas Murilo, antes da gente entrar aqui no assunto Node.js e tal, vamos falar sobre a VanHack, né? Tu consegue, para quem está assistindo aqui, né, o vídeo, quem está ouvindo e não conhece a VanHack, o que é VanHack, né? Tu trabalha na VanHack, como é que é aí? Sim, legal, cara. Pô, é uma honra falar um pouquinho da VanHack, que é uma empresa que eu já admirava bastante. Eu entrei na comunidade para ajudar o pessoal em 2019 ali, e aí acabei vindo a trabalhar com eles um tempinho depois, recebi um convite. A VanHack é uma empresa basicamente uma empresa que faz a ponte entre profissionais do mundo inteiro e Canadá, Europa, Estados Unidos, vários países, né? Até inclusive eles têm algumas vagas aqui no Brasil, para a galera que quer vir trabalhar aqui no Brasil, isso é bem interessante. Então, a gente faz todo esse suporte, né? Desde mostrar a vaga, a gente conversa com os nossos clientes, traz as vagas dele para a nossa plataforma, né? As vagas deles para a nossa plataforma. E aí, os candidatos e as candidatas podem ir lá procurar uma vaga que mais se adequa ao skill que essa pessoa tem, se inscrever. E a partir do momento que essa pessoa é chamada para uma entrevista, a gente dá todo esse suporte para a pessoa, né? Então a gente faz uma mock interview, que a gente chama, uma entrevista de mentirinha, para ajudar a pessoa a ter mais autoconfiança, ajudar a linguagem corporal. Então tem gente que não está acostumada a falar inglês, então é uma ajuda muito grande que a gente dá para essa pessoa. E depois em tudo, né? Então, se a pessoa é contratada, recebe uma oferta de emprego, a gente ajuda na parte de imigração, de visto, tem pessoas mega preparadas para fazer isso dentro da VanHack. Então, além disso, a gente também tem uma academia dentro de casa, que a gente chama de Premium Academy, né? Na qual eu sou instrutor também, tenho a honra de ser instrutor lá, na qual a gente dá aula de inglês, ajuda em técnicas comportamentais, tem aula de código, de system design. Então, cara, é uma plataforma completa para quem quer conseguir um trampo fora do país. Muito legal. Bom, quem está assistindo aí, se não ficou interessado, né, não tem como não ficar interessado. Então, vai lá, a gente vai deixar linkado aqui, né, vamos conhecer a VanHack, está buscando uma oportunidade aí, tá aí, né. Bom, vamos iniciar agora a falar sobre Node.js. Eu sou suspeito, né, Murilo, falar de Node.js, JavaScript, né, basicamente é o que eu faço todos os dias e adoro realmente falar sobre isso, né. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algumas novidades que a gente tem aí, né, na versão 17 do Node, mas eu acho que vale falar um pouquinho também do histórico, assim, né? Que eu até estava lembrando antes da gente gravar, assim, eu lembro que logo que saiu o Node.js, a gente teve uma parte da comunidade olhando não com bons olhos, digamos assim, né? De, sei lá, comunidade de outras linguagens, assim, porque, pô, é mais uma solução, já tem outras implementações que tentaram fazer algo semelhante, né? Acho que Rhino, não sei se é Rhino ou Rhino, mas que tinha algo semelhante e tal. E eu adorei já de primeira, assim, eu já embarquei, né, de primeira justamente por conta do JavaScript, né? De conseguir fazer... claro que o conceito não é esse, né? Não é server-side JavaScript, né? Apesar da gente conseguir fazer isso, é muito mais, na verdade, né? Dá para pensar que eu posso criar aplicações de rede, posso criar aplicações back-end, aplicações web, Bom, com o tempo a gente pode fazer tudo, né? Software para robô, para Arduino, enfim, né? Um mundo de possibilidades que a gente conseguiu chegar aí nesses poucos anos, dá para dizer, né? O Node.js é relativamente novo, assim, né? E, bom,
Agora chegamos na versão 17, tem várias novidades, mas podemos iniciar falando de algumas aí, né, Murilo? Quem sabe a parte de Promise. Vamos falar sobre Promise? Agora sim. Bom, acho que eu posso começar falando, então? Legal. Então, cara, eu acho que esse é um esforço de que a plataforma está tentando, né? O comitê está tentando trazer cada vez mais APIs promissificadas para a plataforma, para tirar um pouquinho daquilo que a gente tinha antigamente, daquele efeito árvore de Natal, Hadouken, né? Que a gente gosta de falar, para quem mexe bastante com o Node vai saber o que eu estou falando, dos callbacks, né? Então, uma função tem um callback, chama outra, que você usa o resultado dentro dela e vai ficando aquela árvore gigantesca. E a ideia, não só nessa versão, né? Na verdade, em várias versões passadas a gente já teve essa promissificação e teve uma continuidade desse trabalho, na versão 17, principalmente na API de readline ali, né? Então, quando você vai ler alguma coisa que vem do terminal, agora você já pode fazer isso recebendo uma promise, né? E, melhor ainda, usando async await se você quiser, né? Aí fica perfeito, né? Acho que eu acho que é legal essa evolução, assim, esse é um ponto importante até, não só do Node, mas do JavaScript e da plataforma web em geral, né? Que a gente fala bastante aqui no Brasil até sobre isso, né? Sobre apostar no Open Standard, né? Então acho que isso é super importante, porque eu lembro, no caso de Promises, até falando, que a gente tinha na época, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre ECMAScript, sobre as versões de JavaScript, né? Mas eu lembro que no caso de Promises não é um conceito novo, né? Já tem implementações de Promises, sei lá, não sei se é década de 70, 80, alguma coisa assim, né? Em linguagens funcionais, então o conceito já existia, mas até mesmo antes do Node, né, nascer, já tinha uma certa popularidade no JavaScript com o uso de bibliotecas que implementavam Promise. Eu lembro do dia que saiu, não lembro se era plugin para o jQuery ou se era nativo dentro do jQuery, mas tinha o uso de Promises. E eu lembro que quando eu vi alguma coisa sobre, eu fiquei até encantado, assim, que conceito interessante, né, de uma promessa, algo que vai voltar e melhorar justamente, né, que tu estava comentando, Murilo, do callback hell ali, árvore de Natal, e conseguir utilizar aquilo. Então, de fato, ajudou muito o jeito que a gente escreve, né, JavaScript, e essa tem muita gente que entra no mundo JavaScript, Node, pelo menos antes era assim, né, acho que agora tá um pouco melhor nesse quesito, que precisa entender como é que funcionam, né, uma linguagem e, enfim, uma plataforma que é assíncrona por natureza, né, tudo é callback, tudo vai e depois volta, né? Então isso é difícil, né? Tem que mudar um pouco o jeito que a gente está acostumado quando a gente faz algo mais procedural ou algo mais síncrono, né? Então isso é muito legal que eu estava falando do Open Standard, porque quando entrou, começou a se pensar na especificação de 2015, que a gente vai falar daqui a pouquinho mais, também já se tinha um plano para o futuro. E o plano era, vamos implementar Promises, vai ser assim, ela vai ter esses métodos, depois a gente vai ter uma outra coisa, para que no futuro, né, a gente consiga ter algo como a gente tem de fato hoje, que é o Async Await, né? Teve generators ali no meio também, que possibilitou, né, a vinda aí de Async Await. Então, tudo isso, a gente tem o histórico, né? A gente tem o lastro disso, de como foi pensado, a gente consegue participar disso. Eu acho isso genial, assim, e fico muito feliz, né, que agora a gente tem mais APIs ainda promissificadas dentro do Node. E só mais um ponto, Murilo, não sei se tem algo para acrescentar sobre Promise, mas é só uma curiosidade que eu sempre lembro, que é muita crítica que o Node recebeu por não ter iniciado desde a sua origem com Promises, que poderia ter feito, porque, como eu disse, as Promises já eram populares assim, no mundo JavaScript, né? E no Node.js foi feita a decisão assim, de design, né, de não adotar Promises, né? E agora a gente tem aí, então, as APIs, né? Se não sei qual é a porcentagem de APIs promissificadas, mas é muito bom poder contar com isso. Sim, cara. E acho que uma curiosidade, assim, bem ligado ao que você falou do callback hell, assim, é que a partir das promises ali, a partir do async await, você começa a crescer o código para baixo, né? Então fica uma leitura mais natural para o olho humano. E, cara, isso é super importante quando você quer evoluir um software, né? Você conseguir depurar no olho ali, entender o que está fazendo, as regras de negócio. Antes crescia para a direita, né? Então
era uma coisa muito esquisita de você ler. É verdade, tinha até hoje ainda existe, né, uma boa prática a gente ter configurado, dependendo do projeto ou editor, a gente consegue delimitar o número de caracteres que a gente pode ter dentro de um arquivo, né, por convenção. E eu lembro que justamente por conta disso, na parte de JavaScript, a gente acabava ignorando isso, porque não tinha como. A melhor maneira de se enxergar era aquela diagonal, né? Aquela diagonal para baixo, assim, que ficava realmente horrível, né? Sim. Mas, Murilo, vamos pegar o gancho assim, do que a gente comentou ali, eu falei ali sobre Open Standard, sobre esse pensamento, né, de futuro, né? Tem uma coisa que chegou aí, que é o jeito que o pessoal lá do Node trabalha, que é esse esforço do Next 10, né, os próximos 10. Fala para nós um pouquinho sobre isso. Cara, isso é super bacana, assim, até pra galera, assim, que não sabe, tem discussões que são totalmente abertas lá no GitHub pra quem quiser ver. Tem o canal do YouTube do Node.js também, que você pode ver as discussões técnicas da galera. Então, eu super recomendo pra quem quer entender um pouquinho mais do ecossistema ali. E essa iniciativa surgiu num tópico de discussão do GitHub mesmo, né, no Node. Um dos mantenedores lá, organizadores, eu não lembro exatamente o nome dele, mas ele propôs essa visão de 10 anos para frente, né? Porque o Node está completando agora um pouco mais, pouco menos de 10 anos de idade, não tenho certeza. E eles querem entender com a comunidade, né? Com a ajuda de todo mundo que está ajudando a manter a plataforma, o ecossistema e com a comunidade também, o que o Node pode fazer nos próximos 10 anos para continuar evoluindo e atender o propósito dele, né? Então, continuar ajudando as pessoas a construir software, enfim. E isso é uma parada super legal. Eles criaram um GitHub lá, eles têm reuniões que eles postam no YouTube de tempos em tempos e também é aberto para todo mundo. Sim, é muito legal, né? E a gente até não comentou aqui, né, Murilo, sobre o Node.js teve por conta da popularidade, né? Mas ele teve algumas coisas estranhas que aconteceram com ele ao longo do percurso, né? Por exemplo, não sei se você lembra do IO.js, chegou a acompanhar isso na época? Eu ouvi falar, cara, acho que sim. Que sim. foi um fork, né? Porque o Node.js, apesar de ser open source lá no início, uma empresa era detentora praticamente dos processos, né? Que era a Joint. E aí começou a acontecer um atraso assim, de evolução no Node.js, mesmo com toda a popularidade. A Joint é uma empresa comercial que obviamente visa lucro e estava por algum motivo, né, provavelmente um motivo comercial, não conseguia fazer com que a plataforma evoluísse, né, e aí também não estava tendo muita aceitação em pull requests e tudo mais, e a própria comunidade fez um fork do Node e criou o IO.js, né, e ali começou a evoluir, implementar novas funcionalidades, começou a ficar muito mais legal. Isso é um marco histórico, assim, porque isso fez com que o Node.js voltasse para os trilhos, digamos assim, porque acabou que a empresa cedeu, né, e acabaram criando comitês e tudo mais. O projeto voltou a ser uma coisa só, né, abandonaram a ideia de ter um fork, que era o IO.js, e aí virou Node.js mesmo, e as coisas seguiram a partir dali, ficou muito melhor, né, mas isso é normal, assim, um tipo de plataforma que tem essa popularidade, né. Sim, cara. E a gente vê esse fenômeno acontecendo em outras plataformas, outras linguagens também, aconteceu algo muito parecido. Porque no final das contas, você está criando um ecossistema, uma linguagem de programação, tem que ser para servir as pessoas que estão utilizando aquilo, né? Então, se não está servindo esse propósito ou está evoluindo de forma muito lenta, acho que é natural que vai acontecer alguma coisa assim. É verdade. O próprio JavaScript tem muito disso, né? E vamos pegar o gancho agora, porque falando de JavaScript, de especificação, né? O JavaScript é baseado num padrão que é o ECMAScript, né? Para ser mais preciso, é o ECMAScript 262, que é o standard que define a linguagem de programação que a gente chama de JavaScript, né? E pegando um gancho nisso que a gente estava falando, então, acho que vale a gente falar sobre isso, né? Sobre a ES 2021, a ES 2022 e dar um histórico aí também, né? Como eu tinha comentado antes ali na parte de promises, o JavaScript também teve uma parte de estagnação, assim, né? Onde não tinha muitas funcionalidades, estava muito popular, mas tinha muita coisa que estava faltando na linguagem, né? Então,
com comitês, né, com empresas também participando, se chegou numa definição e aí tivemos a versão de 2015 que foi uma versão gigantesca, né, que trouxe aí, sei lá, módulos, classes, arrow functions, a promise que a gente comentou aqui e mais uma série de coisas, né, Manu? Sim, com certeza. Eu acho que é quase unânime, assim, entre o pessoal que usa JavaScript, Node, enfim, qualquer uso aí do JavaScript, que o ES6 foi um divisor de águas, assim. Então, existe antes do ES6 e depois do ES6, né? Com let, const, os módulos, como você falou, as arrow functions. Então, trouxeram diversas comodidades, problemas que a gente tinha para lidar com escopo, problemas que a gente tinha para lidar com classes também, né? Então, se eu não me engano, no S6 vieram as classes, né? Não tenho... Então, algumas coisas que acabaram vindo e, consequentemente, atraindo muita gente de outras linguagens para falar, não, vou dar uma chance para o JavaScript, a linguagem está ganhando maturidade. E daí para frente, na minha opinião, só melhorou. Com certeza, concordo. Acho que a partir daí realmente ficou mais maduro como linguagem, né? Por mais que a gente tenha uma série de quirks que se chama, né? Uma série de coisas que parecem que são, sei lá, ou foi mal feito, né? Em termos de design de linguagem, alguma coisa assim. É sempre interessante assim a gente olhar o histórico e entender os porquês, né? Por exemplo, tu comentou de const que entrou em 2015. O keyword, né, para definir uma constante, ele já existe desde o início, só que ele não fazia o que ele devia fazer, mas justamente por conta de um pensamento futuro, né, no design da linguagem, olha, vamos ser const e no futuro a gente vai utilizar e tal. Então, no caso do JavaScript em si, no Node.js, a gente sempre tem que levar em consideração o histórico e esse pensamento de não quebrar o web, né, no caso do JavaScript e navegadores e tal, então acho que isso é muito legal. Mas voltando para o ES 2021, 2022, a gente falou aqui da edição de 2015, né, que era o ES6. O que tu lista aí pra gente, Murilo, de algumas funcionalidades assim que são bem legais? Bom, acho que a gente pode começar pelo 21, né, que entrou a Promise.n. Então, é das funcionalidades ali da classe Promise que eu curto pra caramba. Essas funções que tem ali dentro são muito úteis. Para você ter um uso avançado de async await também, pode ajudar bastante para otimizar a sua utilização de Promise. E o Promise.n, se nenhuma delas funcionar, ele retorna um aggregate error, né? Mas ele retorna caso qualquer uma delas resolva. Então, é muito útil, né? Então, caso você tenha, por exemplo, 3 funções ali que podem retornar promises e não importa para você qual delas, qualquer uma delas se retornar para você, tá ok? Então, promise.n pode ser uma funcionalidade muito bacana para você utilizar. Algumas pessoas confundem com promise.race, que ele tem um comportamento um pouquinho parecido, mas a diferença é que se uma das suas promises der errado, ele rejeita tudo. Então não funciona nada, né? Então acho que isso é super bacana, que veio no 21. Muito legal. Acho que até estão acompanhando, acho que tem algumas coisas que estão por vir aí de promises, mas eu acho que agora a gente tem um pacote, né, um pacote de ferramentas ali completo, assim, para atender a quase todos os casos, né? Até agora eu não vou lembrar, a gente não colocou no roteiro, mas eu não sei como é que está a especificação de cancelar uma promise, né? Mas eu sei que tem uma especificação pronta para isso, né? E são muitos casos de uso, assim, e tal, mas eu acho que se não está 100%, a gente tem algo bem completo, assim, né? E a gente falou de classes também, né, que entrou em 2015, a gente tem aí a parte de Private Class Features, né, Bruno? Isso. E isso vem agora em 2022, já estava como experimental, se eu não me engano, por alguns ciclos, e agora em 22 ele está vindo como oficial, né? Então, é mais uma funcionalidade super bacana que o JavaScript traz, que agora você pode colocar o hashtagzinho ali na frente do atributo de classe, enfim, da função, e aí ela não é mais acessível fora desse escopo, né? Então, se você tentar acessar, você vai tomar um erro. Uma forma muito parecida como o TypeScript faz, né? A diferença é que um faz em tempo de execução, o outro faz em tempo de compilação, né? Uma das vantagens do TypeScript tem aí de
de ter esse tratamento durante a compilação. Mas é isso, eu achei super legal essa feature, de verdade. Muito legal. E é uma coisa que estava faltando, entre aspas, assim, né, para a gente ter também um pacote completo, assim, de orientação a objetos, assim, mais clássico mesmo, né, de poder ter o privado sem usar o underscore, né, que na prática não era nada, porque tu conseguia acessar, né, então realmente é bem interessante. Sim. Antes a gente tinha que usar algumas convenções, né, para tentar falar, ó, programador, programadora, você está vendo isso daqui, não é para acessar, tem underscore, mas não impedia nada, então, enfim. Às vezes botava um comentário, né? Botava um underscore e ainda um comentário em cima, né? Isso aqui é privado, né? Não acesse. Muito legal. Bom, agora vamos para uma parte que eu acho que é bem interessante, assim, e que acho que contribuiu de alguma maneira também para a popularidade aí do Node.js e também contribuiu para o jeito que a gente faz código e tudo mais, porque a gente comentou, né, que a gente faz código JavaScript, mas é Node.js, mas o que é Node.js? Né? Comentei no início, mas não é uma linguagem de programação? Não, a linguagem é o JavaScript. Tá, mas é o que então? Né? Na real, é uma pilha de coisas o Node.js. Né? Uma delas, que eu acho que é o grande motor, que é o motor mesmo, que é a engine, é o V8, né? O que tu pode falar para nós aí, Murilo? Eu não sou especialista no baixo nível, né, de V8 e de como que as coisas funcionam, mas eu acho que sempre é legal a gente entender o básico, né? Então, quem está começando, entender, tá, mas o que é o JavaScript interpretado, mas quem interpreta? Tem uma engine por trás, que engine é essa? O que é o V8 aí, Murilo? Sim, cara. Pô, eu também não sou nenhum especialista nisso, eu sou entusiasta da V8, acho o nome super legal também e eu acho que a iniciativa que eles têm é muito bacana. A V8, basicamente, ela vem do Google Chrome, né? Então a V8 é um motorzinho que cuida do JavaScript dentro do Google Chrome. A gente tem engines diferentes para outros navegadores, então o Mozilla Firefox tem um dele, o IE tem um dele, o Safari também tem um outro, e o Node resolveu utilizar a V8, que é a mesma do Google Chrome, né? Então, basicamente, literalmente um motorzinho, é a máquina ali que vai cuidar de entender o JavaScript que você está fazendo, por exemplo, ali no Node.js, você está escrevendo JavaScript no servidor, então não tem um browser para interpretar aquilo, você usa o Node, que por trás usa a V8, né? Então a V8 nada mais é do que essa maquininha que ajuda o seu servidor a entender JavaScript. Ela foi escrita em C++, né? É um sistema que está em constante evolução. Para a galera que tem curiosidade também, eles têm um site da V8. Eu não sei exatamente o site, não sei exatamente o URL, mas é legal acessar lá porque tem vários conteúdos, tem tutoriais, é bem bacana também, cara. Muito legal. Não, acho que tá bem explicado, né? Mas acho que é isso, é o motor, né? Quando a gente faz um código, né? Às vezes, eu lembro que na época parecia mágico, assim, esse código que eu rodo no navegador, né? Se eu rodar com o Node, ele também vai rodar, né? Que coisa mágica, né? Então, dá para fazer uma analogia aí com a JVM, digamos assim, do Java, né? Que é aquela máquina virtual que roda o código, gera bytecode. Então, dá para fazer essa analogia, assim, é semelhante, né? Mas no caso do V8, do Node, JavaScript é interpretado, né? Então, claro que a gente tem outras coisas ali, né? Tem o Just-in-Time Compilation, né? Acho que né? O JIT. Isso. E tem várias outras coisas ali que fazem funcionar, mas eu acho que o básico que é necessário saber, né? Não precisa aprofundar, a não ser que tenha curiosidade mesmo, é isso, né? Bom, eu estou fazendo um código e como que esse código, como que o meu software, né, tá vivo? Bom, por debaixo disso tem essa máquina que é responsável por processar e fazer tudo o que tem que fazer. Então acho que isso é super importante, assim, dá para dar mais uma pesquisada quem quiser se aprofundar. E outra parte que é super, acho que é intrínseca do JavaScript e do Node e de V8, eu acho que é o Event Loop, né, Murilo? Consegue explicar, assim, num tweet para as pessoas também, não precisamos aprofundar, porque eu também não sou especialista, mas o que é esse Event Loop? Sim, cara, isso é uma coisa muito legal. Tem várias analogias aí na internet que ilustram muito bem como funciona o Event Loop. E ele acaba dando a característica principal ali do JavaScript, né? Que é essa natureza assíncrona que a gente tem.
dentro do JavaScript, né? Então, a natureza não blocante, né? Outro jeito de falar isso também. Então, o que significa que você faz uma operação, eu estou dentro do meu servidor, eu vou fazer um fetch para outro lugar, eu posso continuar seguindo a minha vida e quando voltar o resultado desse fetch, ele vai entrar num loop, né? Então, basicamente, é um loop de eventos. Então, ele vai colocar o resultado nesse loop de eventos e quando tiver um espacinho ali, estou simplificando bastante, né? Esse loop de eventos vai executar o callback desse fetch. Então, é uma coisa muito legal. Outras tecnologias que a gente tem aí no mercado, elas são totalmente blocantes, né? Então, você faz o fetch, espera voltar. Executa o resto depois. Então, acho que é basicamente isso no Twitch, né? Uhum. Não, muito bom. Acho que ficou bem claro, assim, pra gente tentar... Estava pensando aqui, para dar um exemplo, assim, é possível criar, por exemplo, um servidor Node.js, ele faz um código, né, bem simples, que levanta um servidor na porta X e tudo mais, e entregou a página. No Node, a gente tem como fazer, sei lá, vamos ler um arquivo de maneira síncrona, porque tem esse método, que inclusive é recomendado que não se use, né? Quando a gente faz o uso desse método, a gente tem o efeito contrário, porque aquela página nunca vai ser entregue a não ser que aquela operação síncrona tenha tido sucesso, né? Então a gente forçou, né, a aplicação a ser bloqueante. Então é muito interessante assim a entender, de novo, a gente não precisa se aprofundar para quem faz código JavaScript, Node, mas é importante entender que na hora que a gente está fazendo um código, pode ser às vezes o código mais simples, mas é importante dizer, eu fiz um await de uma promise que foi, sei lá, fez um fetch e aí, o que vai acontecer, né, com o meu programa a partir daqui? Então é importante, por isso que é importante saber sobre V8, sobre Event Loop, né? Vamos pegar mais um gancho então, Murilo. Estamos se encaminhando aqui para o final, mas eu acho que esse gancho é importante, que a gente falou sobre, então temos o Node.js, que é essa plataforma, que é uma pilha de um monte de coisas, e uma delas é o V8, que é essa engine que processa aí o JavaScript, e nos últimos anos a gente teve um advento de uma coisa que, quando o Node nasceu, eu nunca imaginava, assim, mas que é também, entre aspas, assim, mas dá para dizer que de uma maneira geral, o V8 ele pode rodar na nuvem também. É mais ou menos isso, né, Murilo? Que a gente consegue fazer um programa JavaScript, Node, que roda na nuvem e tem um V8, é isso mesmo? Sim, sim. Eu acho que realmente a evolução que a gente teve nos últimos anos assim é tremenda, e ainda mais com a criação das lambdas, né, do AWS. A gente não tem só da AWS, também tem da Vercel, Cloudflare também está lançando algumas coisas nesse sentido também. Então, cara, essa questão de você conseguir, sem um servidor, né, entre aspas, né, você não está gerenciando aquele servidor, você só escreve a configuração, escreve a sua função e você manda rodar numa nuvem e aí ela faz tudo para ti. Então, isso é uma coisa realmente impressionante. Acaba tornando muito mais democrático, né, o desenvolvimento ali, porque você não precisa manjar de infraestrutura, você não precisa manjar de configuração de servidor, você precisa entender daquilo que você é bom. Então, desenvolver Node.js, deixa que a Lambda cuida do resto para você. Claro, tem um custo envolvido nisso e tal, mas é uma facilidade tremenda, ainda mais para quem está começando, cara. Acho que é muito bom mesmo. Não, muito legal, e é louco pensar que, né, o exemplo que eu dei antes de tipo, então quer dizer que o código que eu faço no navegador, né, bom, agora também vou poder rodar no servidor, isso, né, quando surgiu ali o Node, e agora foi além, né, então eu posso fazer um código que ele vai rodar no navegador, também no servidor, e eu consigo rodar na nuvem, né, que beleza, é um servidor abstrato, mas a gente tem em todas as pontas, né, aquele nosso código JavaScript, ele roda em tudo que é lugar mesmo, né, eu acho que isso é muito genial. E acho que dá para falar um pouquinho, não é exatamente sobre Node.js, mas vale falar porque tem uma conexão direta que é o Deno. Né? O Deno, para quem também não se ligou, é quase como se fosse Node ao contrário. É um projeto que foi criado também pelo Ryan Dahl, né, que é um dos criadores, aí, o criador do Node.js, na verdade. E ele traz no Deno muitas das coisas que são legais para o Node.js e outras ideias bem interessantes também. Então ele se apoia em padrões web, né, de APIs da W3C, mesmo as APIs que a gente tem no navegador, isso é muito legal. Tem o lance de importar módulos, né,
sem ter dependência de Node Modules, né? E também se apoia no TypeScript. Então acho que vale também como conhecimento, assim, estudar um pouquinho sobre Deno, que está ganhando cada vez mais atenção, né? E também tem uma parte de rodar o nosso código Deno também, rodar numa borda, né? Rodar também na cloud. Tu chegou a fazer algum teste, olhou aí sobre o Deno, o que tu acha dessa abordagem aí, Murilo? Jadson, cara, realmente, nunca para, né? Então a roda da tecnologia tá sempre andando e com o Node não seria diferente, e foi o que o Ryan Dahl fez aí. Então ele fez aquela palestra trazendo alguns erros do Node, e na mesma palestra lançou o Deno ali, né? Então, cara, eu acho que tem muitas coisas interessantes no Deno, com certeza. Então trazer esse TypeScript nativo é uma coisa bem interessante. Tem muita empresa usando TypeScript, aí você precisa de alguma outra coisinha para colocar no seu projeto Node, o Deno já traz isso nativo, né? Então isso é bem bacana. O import dos módulos dentro dos arquivos é uma parada que o pessoal, que explodiu a mente da galera, assim, porque não tem mais Node Modules, não tem mais aquele arquivo gigante, tu importa na hora ali. Eu não sei exatamente como isso vai funcionar, se vai funcionar bem ou se vai funcionar de forma certa no futuro para projetos enormes, mas enfim, é uma parada muito legal. A máquina virtual ali deles usando Rust, então é uma parada muito legal também, né, em contraponto com o C++, que é usado ali no Node.js. É uma parada muito legal também. O Rust é uma linguagem que está muito em alta. Dizem que é uma linguagem que vai substituir as outras linguagens de baixo nível no médio prazo aí, porque ela tem vários pontos que ela é mais eficiente. Então, cara, eu acho que é muito promissor. Tem muito potencial. Muito legal. Então acho que a gente encerra essa parte aqui. Calma que não acabamos ainda, mas encerramos essa abordagem sobre Node com o Deno. Acho que faz total sentido, né? A gente também está sempre acompanhando o que está acontecendo aí. E também é aquela coisa, né? Uma acaba influenciando a outra, né? Então o Deno vai acabar influenciando o Node, que é sempre legal, e o contrário também. Mas, como prometido, Murilo, chegamos na hora da vaga, né? A gente falou lá no início sobre a VanHack, né? Muitas oportunidades, é muito legal, e a gente tem uma vaga específica para falar aqui hoje, né, Murilo? Sim. Galera, é uma vaga aí na VanHack, não é uma vaga, na verdade, eles estão contratando mais de 100 devs, então é uma coisa gigantesca, assim. É uma vaga de desenvolvedor full stack sênior, e dentro dessa stack tem Node, AWS, React, Docker, TypeScript, GraphQL. Então, uma stack massa demais. É uma vaga para trabalhar no Canadá, ali na cidade de Calgary. Então, se alguém tiver curiosidade aí depois de pesquisar, é uma cidade linda aí no Canadá, muito legal. E, cara, é uma fintech essa empresa, né? Então, eles estão precisando de bastante gente, uma empresa que está começando agora, né, nos últimos anos, né, eles estão se estabelecendo lá, mas já está crescendo pra caramba. Então, é uma oportunidade muito legal. Eu apostaria nessa oportunidade aí. Se alguém tiver alguma curiosidade, estou 100% à disposição para ajudar aí também a equipe da VanHack também. Acho que é mais ou menos isso, Jadson. Muito legal. A gente vai deixar o link aqui dessa vaga, né, para vocês olharem lá no site da VanHack, olharem com detalhes, assim, né, o que é esperado. O Murilo já comentou aqui. Eu achei muito legal, assim, porque a gente tem tecnologias que realmente estão sendo utilizadas bastante nos últimos anos, assim. Eu particularmente gosto de todas e entendo um pouquinho de cada uma delas, assim. E aqui, bom, nesse link tem mais detalhes e o Murilo também está aberto aí, o pessoal da VanHack. Então acho que é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe aqui sobre Node. E te agradecer aí, Murilo. Muito obrigado aí pela participação e agradecer a VanHack também, né? Pô, cara, eu que agradeço demais pela oportunidade aí, o privilégio de participar desse vídeo aí. Foi muito bacana mesmo. E galera, sintam-se livres para entrar lá na comunidade da VanHack. A gente tem lá no site da VanHack, você entra lá, vanhack.com, tem um íconezinho do Slack. O Slack é aberto, então é de graça, você pode entrar lá e conversar com a gente. Então é isso, estamos esperando vocês lá. Valeu, gente. Valeu, Murilo. Até mais. Valeu, gente.